Se tem uma personagem que escolheu viver no modo difícil, é a Poppy. Nascendo uma Yordle, uma espécie totalmente caótica, ela queria estabilidade e paz. E sendo uma criatura mágica, ela escolheu viver em Demacia. Tudo bem, vai, era Demacia antes dos Caçadores de Magos. Desde sempre, ela esteve buscando um propósito e tinha certeza que não encontraria entre seus iguais. Foi então que ela deixou a cidade espiritual de Bandópolis e passou a andar pelo mundo mortal. Numa época de incerteza, após as Guerras Rúnicas quase destruírem o mundo, Poppy encontrou muitas caravanas de viajantes pelo seu caminho, mas todas elas pareciam não saber muito bem o que buscar. Mas uma em específico se destacou das demais. Os caras eram extremamente disciplinados, fosse na hora de montar ou desmontar o acampamento, na hora de dormir, na hora de acordar. Tudo era regradinho e feito com eficácia, e para uma Yordle que buscava propósito nas suas ações e estabilidade, a Poppy pensou: apaixonei. Humanos que agiam com coordenação e coletividade, alcançando juntos o que nenhum deles poderia alcançar sozinho. Isso para ela valia mais que qualquer magia do mundo. E foi então que Poppy viu o líder daquele grupo, e o cara era glorioso, armadura de metal reluzente, uma postura honrada e uma presença que agitava qualquer um que estivesse perto. Eu tô ficando enjoado dessa palavra, mas o cara tinha aura. O homem se chamava Orlon e ele era inspirador. Qualquer dificuldade que seus comandados passassem, ele tava lá pra ajudar, pra aconselhar. Pra um humano, ele era baixo, mas tinha um gigantesco martelo de guerra que ele manuseava como um soldado experiente. Quando a Poppy percebeu, tava seguindo o cara pra onde quer que ele fosse e ouviu ele falar com alguns anciões sobre construir uma base permanente mais a oeste. Por ela ser uma Yordle, ela conseguia se esconder com facilidade, então não era vista, só que ela queria saber mais sobre aquele cara. A história dele, de onde ele veio, como ele conseguiu soldados tão obedientes e pra onde eles estavam indo. Pela primeira vez, Poppy saiu do seu esconderijo e se apresentou oficialmente a um humano, e pouco tempo depois, os dois já eram inseparáveis. Mentor e aprendiz, humano e Yordle, ali estava um homem, um líder, que Poppy ficaria feliz em seguir. Ela era a única que não tinha medo de atingir ele com força nos treinamentos, era a única que questionava, que queria aprender mais, mas não com soberba, e sim com uma inocência bem característica dos Yordles mesmo. Por fim, quando eles chegaram no tal oeste, uma cidade foi erguida por aquele povo e foi chamada Demacia. E Orlon, o grande guerreiro do martelo, passou a ser adorado por aquele povo como um herói. Mas como Yordle, Poppy era eterna, Orlon era apenas humano. No seu leito de morte, já bem velho, ele passou a ela o seu lendário martelo e disse que na verdade a arma nunca tinha sido dele. Ela pertencia ao verdadeiro herói de Demacia, a única pessoa capaz de manter aquele reino íntegro, e Orlon tinha passado toda a sua vida buscando encontrá-lo. Poppy então juraria no túmulo de Orlon que encontraria esse herói, sem perceber que não foi isso que seu mestre quis dizer. Ele na verdade era o ferreiro que tinha feito o martelo, e a falta de ego dela não permitiu que ela percebesse que pro criador do martelo, a única digna daquela arma, a verdadeira heroína de Demacia, era ela mesma.